Anteriormente, no Blindcast, Rabone e Bonomi comentaram a premiere de Survivor, The Stakes Have Been Raised. E hoje nós vamos comentar o segundo episódio da temporada, intitulado Survivor Jackpot. 17 retornantes, 2 comentaristas, Blindcast. Sejam bem-vindos a mais um Blindcast. Hoje vamos comentar o segundo episódio dessa temporada de Survivor. Temporada que tá vindo boa, mas o episódio foi morninho, né? Esse episódio teve coisas muito interessantes, a gente vai comentar com mais detalhes sobre isso, que foi justamente a mistura das tribos, a criação de uma nova tribo, mas ainda assim não chegou aquele clímax grandioso, até pelas coisas que aconteceram no episódio. Eu acho que foi um episódio muito bom de introdução, para mostrar como cada tribo vai lidar aqui pra frente, para mostrar como as relações podem acontecer no jogo mais à frente. Mas eu acho que é um episódio que não acrescentou em muita coisa, não teve tanta coisa de interessante, sabe? O que eu senti, eu acho que até comentei no episódio passado do Blindcast, é que esse primeiro episódio duplo, eles devem ter feito justamente, olha, a gente tem um arco de história, vamos contar ele logo na Premiere, depois a gente começa uma nova história. Eu não sei se vai durar tanto tempo não, porque parece estar na cara deles que eles vão querer fazer bastante swaps nessa temporada. Mas é legal pra mostrar os personagens. Tem personagem que até então não tinha aparecido, pôde aparecer nesse episódio. Quando eu falo personagem, eu quero dizer participante, no caso. E deu pra ver um pouquinho melhor, deu pra começar a gostar até de uns participantes que eu não gostava em outras temporadas. Mas é importante ressaltar isso que você comentou e deixar claro para os nossos ouvintes, talvez que estejam ouvindo pela primeira vez essa nova temporada, mas é uma coisa que a gente já comentou na temporada anterior do Blindcast, é que aqui a gente está falando dos participantes enquanto personagem. A gente não quer julgar o íntimo de cada um, a gente não quer julgar se a pessoa é uma pessoa boa ou ruim na sua vida pessoal, o que ela faz na vida particular dela. O que nós vamos julgar pelo que a gente conhece é a edição desse programa do Survivor. E querendo ou não, a gente acaba tendo muito lances negativos, ou só positivos, ou só negativos, de um personagem, de um participante durante a temporada, justamente porque a edição, o próprio programa, às vezes acaba escondendo um lado ou outro para criar um clima diferente no programa. Então, sempre que você estiver ouvindo um Blindcast, saiba que a gente está falando desses personagens criados para o programa Survivor, mas que a gente aqui não está querendo falar mal de ninguém, a gente não está querendo julgar, por exemplo, pessoas que querem comer cabritos e filhotinhos de cabritos dentro do jogo, porque a gente sabe que ali é uma situação completamente diferente do que é no mundo real. E pessoal, para vocês não me julgarem também, eu vou pedir desculpas porque hoje eu tô meio resfriado, então provavelmente eu vou falar com a voz um pouco anasalada, vou perder a voz no meio das minhas falas. A gente tem que gravar o podcast toda semana, então infelizmente eu tô tendo que gravar assim, beleza? Beleza, campeão! Então vamos lá. O episódio começou com uma swap que a gente já estava esperando, a gente já tinha previsto isso no episódio passado, e ele dividiu incrivelmente, sinceramente, isso conseguiu me confundir, que eu não esperava que eles fizessem tão cedo a divisão de 2 para 3 tribos, e eles dividiram as 2 tribos, Mana e Nuku, em 3 tribos. A Mana e a Nuku novamente, e uma terceira chamada Tavua. Que veio voando, tá voando nos desafios da brincadeira. Pra mim também foi uma surpresa, eu não esperei que eles fossem fazer 3 tribos agora. E eu até vou jogar essa pergunta de volta pra você. Você acha que eles vão voltar depois pra 2 tribos antes da merge? Cara, eu acho que seria muito legal se eles fizessem isso. Seria realmente um game changer, uma mudança pro jogo. Apesar de que eu acho que isso já rolou lá em Second Chance, esse lance de ir pra 3 e depois voltar pra 2, mas eu acho que é algo que realmente dá dinâmica ao jogo. Eu gosto dos swaps. Eu acho que eles podem, tipo, daqui a 2 CTs misturarem essas de 3 de novo, e daqui a mais 2 CTs colocarem 2 tribos, e 2 CTs faz a merge. Eu acho legal quando eles fazem isso, porque eles dão oportunidade pra todos se conhecerem, chegar uma merge onde todo mundo se conhece, todo mundo acaba tendo aliança, e o jogo fica bem mais dinâmico, na minha opinião. Então beleza, rolou a divisão de tribos e ficou assim. A tribo Mana, que é a tribo vermelha, ficou com Brad Culpepper, Caleb Reynolds, Debbie Warner, Halle Ford, Sierra Thomas e Ty Trung. O que você achou dessa tribo, Bonano? Sinceramente, olhando nomes como, por exemplo, a Debbie, a Hale, o Sierra, o Ty, e como a gente falou no começo do programa,
analisando os personagens, não as pessoas em si, mas os personagens, os participantes, como a gente é apresentado no jogo, não é uma tribo que me levava a ter muita fé ou acreditasse neles, que eles fossem muito longe ou que eles fossem ganhar desafios. Tanto que para mim não foi uma surpresa eles terem perdido o desafio de imunidade logo depois. Porque, ao meu ver, os únicos 2 nomes que poderiam fazer alguma coisa interessante ali seriam o Brad e o Caleb. E o Caleb acabou até no jogo estratégico me decepcionando um pouquinho agora em Game Changers, mas a gente vai falar disso com mais calma depois. Cara, eu achei meio pombo. É uma tribo que, assim, eu não simpatizo com ninguém dessa tribo. Talvez eu goste um pouquinho do Tai, mas só pela personalidade. Não acho o Tai um puta jogador. Talvez 2 bons jogadores nessa tribo são o Brad e a Deb. Se vou falar em jogo estratégico, sabe? Então é uma tribo que eu achei ali meio pombo. Não tava torcendo pra eles se darem bem, não. Queria ver outras tribos no CT. As outras tribos seriam mais interessantes o CT delas. Mas essa tribo eu achei aquela coisa bem mais ou menos mesmo. Não torço pra essa tribo, não tá com a minha torcida. Olha, eu fiquei feliz que a Nuco não foi pro CT. E a divisão dela ficou uma divisão até interessante em termos, assim, meio interessante, meio preocupante, que foi justamente uma tribo formada agora por Aubrey, JT, Jeff, Malcolm, Michaela e Sandra, né? Sendo o JT o único que não era da outra tribo, da Mana, que permaneceu lá no cu. Eu não gostei do fato do JT ter ficado sozinho, isso eu não achei legal. Se ele pegar um ídolo, acho que vai ser bem interessante o CT que vai rolar aí, se ele conseguir fazer algo contra a Sandra e tudo mais, mas eu acho que o JT ter ficado em minoria não foi algo tão legal, mas interessante pra gente assistir. Enquanto Fran é preocupante, mas também é uma oportunidade, a gente pode pensar assim, né? Uma oportunidade para ele mostrar que ele é um ótimo jogador. E se ele conseguir se sobressair nessa tribo sendo minoria, sendo o único jogador, ele vai ter uns méritos fantásticos. Pra finalizar aqui, vamos falar olha, eu ia chamar de Vanua. Vanua é da temporada passada, gente. Não estamos em Millennials vs Gen X. Não estamos. Tá voando, hein? É a Tavua, justamente. A Tavua é composta por Andrea, Siri, Ozzy, Sarah, Troyzan e Zeke. E pra mim também é uma tribo que tem pessoas que eu gosto bastante, tem pessoas que eu acho que nem deviam estar aqui, mas tá aquele meio termo. Se fosse colocar como tribo favorita depois desse swap, pra mim é a Nuco, e a que eu menos gostei é a Mana. Eu não sei se eu consigo definir numa ordem assim exata qual que eu mais gostei ou menos gostei. Eu acho que em números gerais, os que tem menos participantes que eu me simpatizo é a Mana de fato. Já a Tavua, eu não sei por que, poxa, cara, você acha que a Sarah não tinha que estar em Game Changers? Sarah, Andrea e Troyzan, pra mim são 3 nomes que eu, eles tinham mesmo que estar aqui, sabe? Eu achei que você fosse pegar no pé da Andrea, do Troyzan e da Sarah, justamente. Mas eu tô gostando até, de certa forma, da edição do Troyzan, só a Andrea que tá... eu tô falando de temporadas anteriores, não tô falando dessa temporada, pelo amor de Deus. Troyzan tá arrasando essa temporada, na minha opinião. Mas a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, então não desligue e continue ouvindo. Então, agora que a gente já fez esses comentários superficiais sobre cada uma tribo, vamos falar com calma de cada tribo. A tribo Nuco, Aubrey, JT, Jeff, Malcolm, Michaela e Sandra, começou com uma historinha das cabras, que eu achei muito fofinho e muito, que nem você mesmo disse quando a gente estava conversando sobre o episódio, remetendo muito àquelas temporadas antigas de Survivor, né? Sim, a gente viu alguns comentários negativos, de certa forma, de um pessoal comentando. Eu não tiro os méritos de quem comentou isso, sabe? E exatamente por isso até que eu tô trazendo aqui pro programa. De pessoas reclamando de, poxa, gente, por que tem que ficar falando das cabras? E, poxa, não tem coisa melhor para falar? E coisas do tipo assim. Eu respeito esses comentários, eu entendo. A parte estratégica de Survivor é uma das partes mais importantes do jogo, é a parte que faz você ser o solo Survivor na reta final do programa. Mas o sentimento que eu tive, eu até estava comentando com o Rabone, com os outros moderadores lá no chat do Survivor Brasil, e foi sem querer que eu mandei no chat Survivor Brasil, eu achei que eu estava mandando até em particular para o Rabone e eu acabei mandando para todos os moderadores lá. O legal é que cria uma certa nostalgia que faz a gente lembrar de temporadas em que os primeiros episódios eram basicamente a questão de sobrevivência levada ao extremo, sabe? E daí tem toda aquela questão de você ter comida e ter sobrevivência, você ter que pegar animal para poder se alimentar e coisas do tipo. E eu gosto quando isso acontece em Survivor, porque mostra que Survivor não é só você ter um bom jogo estratégico, é também você ter um jogo físico, é também você ser bom em provas,
é também você ter um bom social, e é também você se alimentar bem, você vencer provas para poder ganhar coisas que vão melhorar a sua vida no acampamento. Então, Survivor, embora tenha tido muito destaque a questão estratégica, que tem ganhado muita relevância nas últimas temporadas, a gente não pode esquecer que Survivor tem outros elementos que também são importantes. Mas você mataria a cabra? Você estaria nos defensores da cabra junto com o Mal, junto com o JT? Ou você estaria querendo matar a cabra junto com a Sandra? Eu acho que eu nunca comentei isso aqui no Blindcast, mas eu sou vegetariano, né? Ah, você é vegetariano, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Então eu também fico pensando, às vezes, se eu fosse pra Survivor, se eu comeria carne. Porque a minha história com o vegetarianismo e tudo mais não é porque eu tenho dó dos animais, mas é muito mais porque eu me preocupo com o que eu como. E eu fico pensando, poxa, como eu nunca coloquei um ponto final nessa questão de comer carne, se algum dia eu precisar comer carne, eu tenho pra mim tranquilamente que eu voltaria a comer. E eu fico pensando, se eu estivesse jogando Survivor, se eu comeria carne. E isso a gente entra num questionamento até que o pessoal comentou no Survivor Brasil lá no top. É a questão de que, poxa, não é uma certa hipocrisia? Tanta gente que come buchada de bode, que come isso, come aquilo, e não comeria uma cabra quando estivesse jogando lá no Survivor, sabe? É carne. E a gente vê isso na nossa própria sociedade. Qual que é a diferença entre carne de cavalo, igual tem pessoas que comem e fazem carne de cavalo, e outras pessoas que só comem carne de vaca? Qual que é a diferença? Não um pouquinho de hipocrisia, às vezes? Eu, particularmente, eu não sei se eu comeria as cabras ou não. Mesmo sendo vegetariano, eu posso falar que eu não sei, porque, poxa, se eu tiver com fome, se eu tiver numa situação que eu preciso me alimentar, eu acho que eu ponderaria. Eu não sei se eu conseguiria comer, principalmente vendo a mamãe cabra e o filhotinho cabra. Pois é, você tocou num ponto importante. Eu não ligaria de matar a cabra. Eu acho que seria um pouco hipocrisia das pessoas falar, não vamos matar a cabra porque a cabra é uma vida e tudo mais, sendo que você come, tipo, normalmente você come a carne quando ela vem do açougue, quando ela vem tratada. Óbvio, respeitando totalmente quem não come e todas as causas que são feitas para isso, mas se você tá num ambiente ali em que ninguém é vegetariano, ninguém é vegano, ninguém tem aquela filosofia de vida, se você já come a cabra, até a própria carne de cabra na sua vida, às vezes no restaurante, qual o problema de você comer ali, entende? Se você come a galinha que tá ali do lado, que foi justamente o que eles ponderaram, depois por que você não come a cabra? Pois é. O próprio JT, né, que falou que tinha que matar a galinha, mas depois, na hora da cabra, ele defendeu a cabra. Mas o ponto que talvez fizesse me fizesse defender a cabra é o fato dela ter um bebê ali do lado. O que me deixou com a dor no coração, principalmente do modo como eles colocaram lá na hora. Você não sentiu pena daquela cabrinha pequena? Confesso que senti. Então, eu acho que o ponto central dali, que eu não tomaria uma decisão de primeira, tipo, vamos matar a cabra, seria aquela cabrinha pequenininha ali, que ela era muito fofa, tadinho. O Rabone já se apegou, já. Eu já me apeguei. Mas deixando as cabras de lado, vamos então falar um pouquinho sobre essa dinâmica da Nuco, que eu confesso me deixou preocupado como fã do JT, como já me declarei em outras oportunidades aqui no Blindcast, porque ele foi o único dessa tribo que ficou na Nuco e recebeu essa tropa de... Se fosse Heroes versus Villains, eu não teria medo de dizer, porque são praticamente a grande maioria de vilões, assim. Não sei. Jeff, Michaela e Aubrey provavelmente estariam numa tribo de Villains se retornassem ao jogo numa temporada com essa temática. Sandra e JT já retornaram. E o Malcolm acho que seria Hero. O próprio Malcolm, eu acho que ele tem cara de vilão pra mim, não de herói necessariamente. Eu acho ele muito mais anti-herói do que herói. Mas não sei, eu não vejo o Malcolm como um vilão. Eu vejo a Michaela fácil como uma vilã. Apesar de que as atitudes dela não são atitudes vilãs, sabe? Eu acho que é muito relativo. Entende? Até a própria Sandra não é uma vilã, se você for parar pra pensar, sabe? Ela nunca jogou comida fora, nunca tacou fogo em nada, né? Pois é. Entende? O que define que a Sandra seja uma vilã e o JT um hero, sabe? Mas enfim, voltando ao gameplay da tribo, voltando a falar de jogo, não de quem é vilão e quem é mocinho, eu fiquei triste também por o JT ficar em minoria nessa tribo. Eu acho que seria muito legal se ele achasse um ídolo, se ele conseguisse virar o jogo, não por torcer pelo JT, mas pelo jogo. Ou que essa tribo fosse para 2 CTs ao ponto de, depois de eliminar o JT, eles terem que votar entre si, que eu queria muito ver eles se matando, e não seguindo com a aliança fiel até o final. Então, esse eu acho que é justamente o maior argumento que o JT pode ter. Se vocês me eliminarem agora, depois vocês vão ter que brigar entre si.
Então por que vocês não usam o meu voto agora pra eliminar alguém que vocês querem eliminar? Eu acho que ele poderia fazer esse jogo. Mas eu acho que o maior problema para isso, pro jogo do JT, é o seguinte. Nós temos uma Nuco inicial que depois de 3 eliminações ainda tá intacta. Então, 5 manas contra um Nuco. É a única tribo onde um Nuco tá vulnerável. Na outra tribo, Troisan tá super vulnerável. Não sabe que ele tem um ídolo, mas tá vulnerável. Na mana, o Caleb saiu e agora a Hayley tá vulnerável. Então eu acho que tipo, eliminar o JT vai acabar sendo uma coisa que vai ser necessária pro jogo deles, entende? Pra quebrar o número de outras pessoas fora ali daquela tribo, entende? Tomara que algo aconteça, porque eu não particularmente não gosto de jogo previsível e não queria ver o JT saindo tão cedo no jogo, apesar de achar que ele vai. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito como fã do JT, porque quando a gente para analisar a edição dele, ele foi o único participante que não teve confessionário no primeiro episódio, na primeira parte do primeiro episódio, e que depois só teve um confessionário na segunda parte, que foi justamente para falar sobre essa questão de matar galinha ou não, que a gente sabe agora que foi importante por causa desse segundo episódio. Mas fora isso, todos os outros confessionários estratégicos dele foi justamente colocando que ele era um alvo que ele poderia sair nesse episódio e coisas do tipo. Então me preocupo, porque ele não está tendo esse destaque, esse ponto para mostrar que ele pode ser uma virada, pode ser alguém que vença o jogo. A única coisa que teve foi em relação ao ídolo dele procurando, mas ele não achou, o que é mais preocupante ainda. Mas ainda pode achar, né? Tem tempo. Partindo para uma outra tribo e vamos começar a falar de uma relação que a gente já falou no episódio passado, mas eu acho que moveu esse episódio novamente quando você colocou Ciri e Ozzy na mesma tribo. Por um momento eu achei que a Mikaela fosse ir pra tribo verde para ela ficar brava de novo, ter começado do zero, mas quem teve que começar do zero foi justamente essa nova tribo, a Tavua, com o Ozzy e a Ciri. E o Ozzy já começou falando, olha, tem que provar que eles têm que me manter por enquanto, porque eu sou útil no acampamento, eles vão ter que começar do zero. E foi também uma nova oportunidade para Ciri e o Ozzy reconectarem, porque pelo menos nos primeiros episódios, ou primeiro episódio duplo aí, a gente viu que a Ciri ainda estava com receios sobre essa aliança com o Ozzy. Voltando um pouco na Nuco, que é uma coisa que eu esqueci de falar e foi até temática do episódio. Gente, que acampamento era aquele que o Ozzy, não só o Ozzy, mas a Nuco inteira, mas provavelmente o Ozzy teve muita responsabilidade nisso. Que acampamento foi aquele que eles construíram na Nuco, gente? Que maravilhoso. Mas então, eu fiquei com a impressão, falando agora, adiantando um pouquinho, de quem foi o responsável por isso foi o Brad, porque tanto é ele que depois lá no acampamento da Mana vai lá pegar os negócios pra enfeitar. Isso é verdade. Então, tipo, parabéns, sinceramente, parabéns por quem foi responsável por isso na tribo Nuco. Eu acho que o Ozzy, eu falo do Ozzy porque ele já fez isso anteriormente em Survival parecido, sabe? Então, independente de quem fez, cara, parabéns. Tava muito legal. Só que o Ozzy se fudeu e teve que começar tudo de novo, né? Já que você é bom em começar, comece de novo. Pois é, começa de novo aí. E agora do lado da Ciri, e eu acho que essa relação dos dois tá sendo uma história bem legal de se contar. Eu acho que é algo que ainda vai durar no jogo. Eu acho que eles estão querendo contar essa história Ozzy-Ciri pra depois um apunhalar o outro pelas costas, ou um eliminar o outro por necessidade. Eu acho que vai ser bem legal de ver esse bromance aí rolando. Enquanto você estava falando, eu estava pensando justamente nisso, e eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Quem você acha que sai primeiro entre os dois? Quem que você acha que vence essa luta? Ozzy ou Ciri? Se fosse pra eu escolher quem saía primeiro, eu escolheria o Ozzy. Mas, pelo desenrolar do jogo, eu acho que vai ser a Ciri. Então você acha que o Ozzy leva melhor nessa briga? Entre os dois eu tô achando que o Ozzy vai acabar indo mais longe. Vai que a gente tá discutindo isso aqui e acaba que os dois chegam na final como principais aliados, olha. Olha só, imagina o ar. Não acharia ruim, né? Não acharia ruim também, são duas pessoas que eu gosto. Eu acharia ruim, porque daí isso significa que o Ozzy ia ter vencido todos os recordes do Boston Rob. Pois é. Então sai logo o Ozzy. Mas enfim, eu acho que muita coisa que se passou nessa tribo, eles deixaram claro de quem seria o eliminado dessa tribo, que seria o Troisan. A gente também teve uma participação muito pequena da Sarah, quase under the radar, quase invisível. Não temos muito o que comentar da Sarah. E a Andrew apareceu um pouco mais nesse episódio, eu gostei. Exatamente o que eu ia comentar. A Andrew e o Troisan mostrou um certo relacionamento entre os dois, mas não necessariamente uma coisa positiva. A Andrew querendo meio que enganar ele, criar um ambiente bom, e o Troisan percebendo, poxa, olha, eu sou o único que não é da aliança deles aqui, eu tenho que me preocupar, tenho que achar meu ídolo,
igual o JT fez na outra tribo, né? E o Zeke fazendo os comentários maravilhosos dele, como ele sempre fez. E que tá com um cara que, pelo menos pra mim, vai longe nesse jogo. Eu tô gostando do jogo que ele tá fazendo. Ele ainda não foi pra nenhum CT, não dá pra gente falar se ele tá realmente fazendo uma aliança muito forte, uma estratégia muito boa. Mas eu acho que isso pode ser bom pra ele, principalmente se ele chegar numa merge que não tenha alvo nenhum pra ele, diferente do que foi Millennials vs Gen X, que ele já chegou na merge com um certo alvo, por causa das alianças que ele tinha feito e dos CTs que ele já tinha ido. Então, eu acho que isso pode ser bom pra ele chegar, olha, sou um cara que ninguém conhece, ninguém dá bola, ninguém tá vendo eu fazer nada muito importante, e daí de repente ele desponta e acaba indo até a final, quem sabe. Tomara, cara. É um cara que eu gosto muito e que gostaria de vê-lo indo longe e se redimindo da má posição que ele teve em Millennials vs Gen X, querendo ou não. Que ele foi um ótimo jogador, mas não soube chegar longe. Mas já puxando o desafio, falar de duas coisas interessantes dessa tribo em relação ao desafio que aconteceram no desafio. Primeiro foi a ótima dupla que a gente já comentou de desafios, que é Siri e Zeke. Eles estavam indo muito bem. Eu achei que eles iam ganhar essa prova, porque eles estavam ali muito afinados, fazendo aquele puzzle ali no final. Apesar de terem errado, né? Eles erraram, mas você viu que foi por uma pecinha, né? Foi. Foi tipo uma coisa, um detalhe, mas eles estavam muito bem, eles conseguiram recuperar porque eles não estavam na frente, né? E uma outra coisa interessante que a gente pode destacar é justamente o Troyzan achando o ídolo. Eu particularmente gostei muito. Quando eles colocaram isso em Second Chance, eu achei muito maneiro. Pegar o ídolo no meio da prova é algo que deixa tipo, a prova muito mais interessante, sabe? Pra você assistir. E você ficava esperando a todo momento, o momento que o Troyzan ia ali pegar aquele ídolo e colocar no bolso. Eu já tava nervoso por ele. Por mais que o Troyzan não seja um cara que eu torça por ele, eu já tava ficando nervoso, eu falando, cara, vai logo lá e pega essa porra. Não era um personagem que eu torcia, não vou falar que eu tô torcendo, mas eu tô gostando da trama dele. E como você falou, cria uma certa ansiedade, uma certa expectativa você saber que tem um ídolo ali no meio da prova. Eu gosto muito dessa dinâmica que a gente já tinha visto em Survivor, desde a primeira vez que apareceu em Second Chance, né? Foi a primeira vez que apareceu, né? Eu acho que essa é a segunda vez que tá aparecendo, por sinal. Então essa é a segunda vez apenas, mas é uma dinâmica que eu acho muito interessante, que deveria ter mais vezes. Sim. A única coisa que eu acho que poderia ser interessante, que poderia ter diferente, é que poderia ter outros ídolos nos desafios das outras tribos. A gente vê que, pelo que deu a entender, só a tribo que acha a pista que tem o ídolo no desafio. As outras não tem. Eu acho que poderia ter. E quem sabe imagina, por exemplo, o Troyzan avisando alguém da outra tribo. Olha, vai ali que vai ter um ídolo pra vocês ali. Ou senão você esbarra sem querer numa tábua da prova e cai um ídolo no chão e você tem que pegar o ídolo ali no meio da prova, sabe? Exatamente. Mesmo sem ter pista. Eu acho que seria legal se não ficasse explícito que tem exatamente um ídolo e onde exatamente tá. Poderia ser uma coisa tipo assim, olha, quando você for pra prova, fica esperto, porque às vezes onde você menos espera pode ter um ídolo. E é interessante, eu não sei se isso aqui pode ser um spoiler ou não, mas numa entrevista do Jeff, pré-temporada, eles falaram que eles estavam considerando até a ideia de poder colocar um ídolo no CT, no Conselho Tribal, para a pessoa, por exemplo, ver o ídolo às vezes no lugar ali que está sendo realizado o CT e ter que levantar na frente de todo mundo para pegar o ídolo. Bem legal. Imagina, foi que nem China, quando o ídolo ficava num desses arcos japoneses, chineses no caso, né? Um desses arcos que tem japoneses e chineses, orientais. O ídolo ficava ali. E aí quem descobrisse que aquilo era o ídolo primeiro, podia ir lá e pegar. Eu vi uma teoria parecida sobre isso, de uma galera que estava analisando os frames dos episódios. E eu ia falar disso agora. Que parece que tem um ídolo justamente no Tremail, né? O que eu vi não é nem no Tremail, é em cima do poço. Que tem uma tampinha em cima do poço que parece muito com o ídolo. Mas, enfim, pode ter quebrado essa teoria justamente com uma ideia do ídolo no meio da prova, sabe? A gente não chegou a ver o ídolo. O Troy não chegou a mostrar o ídolo no pescoço e tudo mais? Não, ele não chegou a mostrar o ídolo, mas nessa mesma entrevista do Jeff, que ele estava falando sobre isso que eles estavam ponderando, uma coisa que ele falou é que nessa temporada você tem que esperar de tudo, que eles querem mudar a cada episódio, e até quando perguntaram ele em relação aos ídolos, se ia ter ídolo nas provas, ele respondeu que ia ter ídolo nas provas e que os ídolos não iam seguir um padrão, que nas outras temporadas os ídolos seguiam um padrão. Tipo, se você achou um ídolo em tal lugar, se você procurasse em lugares similares, você poderia ter mais chance de achar. E até por isso que algumas pessoas acabavam achando repetidamente o ídolo, porque começavam a entender o padrão da temporada. E ele falou que nessa temporada do Game Changers não ia ter um padrão.
que um ídolo ia poder estar na prova, um outro ídolo ia poder estar no CT, o outro ídolo ia poder estar no Tourmail ou em outros lugares. Eu acho isso legal, interessante. E se realmente rolar isso, pode ser que tenha um ídolo em cima do poço, como o pessoal especulou. Vamos ver agora como é que eles vão descobrir isso, porque eu tô ansioso para ver mais ídolos sendo achados e jogados. Imagina, você acorda um dia, vai olhar o poço, não tá com um buraco lá, você pensa, caralho, perdi o ídolo. Um negócio que você olhou todas as vezes e você nunca imaginou que poderia ser um ídolo e de repente alguém pega e fala, então, era um ídolo. Pois é. Cheguei aqui, peguei, opa, tô com ídolo. Opa, bobão. Eu enganei o bobo na casca do... Mas enfim, quanto a essa prova, é um clichê de Survivor, não tem como. Nessa temporada eles estão colocando bastante clichês, eles gostam de fazer isso nas temporadas All-Stars, de colocar provas repetitivas, mas que deram certo. Então, mas eu gostei bastante, eu achei que é uma prova bastante competitiva, eu acho que deu pra ver as tribos brigando ali, apesar de serem 3, eu já ter criticado a dinâmica de 3 tribos, acabou ficando legal, acabou ficando competitivo, ainda mais porque tinha um lance do Troyzon tendo que pegar o ídolo, o que deu mais competitividade ainda pra prova. A prova ficou mais interessante ainda, então eu curti bastante essa prova. Um pequeno spoiler, pra quem ainda não viu a preview, mas no próximo episódio vão ser mantidas 3 tribos, só que só uma será imune, as outras 2 vão pro CT. Então imagina você ter 3 tribos brigando pra pegar o primeiro lugar e também às vezes ter alguém procurando um ídolo no meio da prova. Imagina, cara, como vai ficar legal uma prova de 3 tribos em que só uma vai ficar imune. Imagina, cara, 2 CTs no episódio, delicioso ali pra você. Cara, eu tô muito ansioso por esse episódio, falando a verdade pra vocês. Imagina se a Nuko tivesse pra ganhar a prova e eles perdem a prova justamente porque o JT parou de fazer alguma coisa pra pegar um ídolo e se garantir. Nossa. Isso ia ser maravilhoso. Ia ser engraçado, ia ser bom pra Survivor, né? Imagina se o JT consegue um ídolo e vai tanto Tavua quanto Nuko pro CT. Que vão ser 2 CTs deliciosos. Independente pra quem você torce ou não. Vão ser 2 CTs deliciosos. Que a galera não costuma gostar muito do Troyzon e do JT na Survivor Brasil. Mas seria delicioso ver eles usando o ídolo e ganhando alguém numa votação 5-1, gente. Eu torço pra que o JT ache o ídolo, ninguém descubra e ele consiga eliminar a Sandra. O único problema que eu vejo nisso é que se ele eliminar a Sandra e qualquer pessoa que eliminar a Sandra, automaticamente vai ter um alvo muito grande porque vai ser a pessoa que conseguiu eliminar a Sandra. A única pessoa que elimina a Sandra na história de Survivor. Exatamente. O JT, a Sandra, por enquanto, é a única pessoa que nunca foi eliminada. Ah, não. Na verdade, tem outros participantes, e nessa própria temporada a gente tem outros participantes que nunca foram eliminados de Survivor. O próprio Tai, ele chegou na final. A própria Aubrey. A Aubrey também chegou na final. E são personagens que nunca foram eliminados de Survivor. Então eu tava me confundindo porque a única outra pessoa que não tinha sido votada e que agora foi votada foi o Caleb, que justamente ele tinha sido Medvec, né? Mas vamos aproveitar então que a gente tá falando do Caleb pra gente puxar então uma tribo que... Eu tô procurando um adjetivo aqui pra descrever ela, tá me faltando um adjetivo. Como é que você descreveria a Mana? A Mana pra mim parece uma família, parece uma família, sabe? Sabe aqueles problemas que você tem na tua família mesmo? Você tem 4 pessoas ali que são mais próximas e tudo mais, e aí chegam mais 2 pessoas de fora, e aí uma pessoa da sua família se interessa por uma das pessoas de fora. E você não quer que aquela pessoa saia dali. Você não quer... Tá na hora deles irem embora e você não quer que essa pessoa saia dali. Eu acho que a história da Mana foi muito isso. Entendeu? Foi o Caleb e a Hayley chegando na tribo, apesar de serem os donos, né, no caso, que eles continuaram na mesma tribo, os donos do acampamento, eles já estavam naquele acampamento, eles chegaram ali e estava entre eles dois. Eles saberiam desde o início que estava entre eles dois, então foi um jogo de tipo, pro Caleb, vou mirar na Hayley vou mirar no Caleb, e foi isso. E a única coisa que defendia o Caleb era o Tai, mas acabou sendo a coisa que levou ele pro buraco. Gostei dessa sua comparação com uma família feliz. E eu tenho que fazer uma reticências aqui, até lembrando alguns comentários que eu fiz lá no fórum do Survivor Brasil,
grupo do Survivor Brasil e também respondendo alguns comentários do Blindcast passado e retrasado. Talvez eu tenha sido um pouco injusto com a Deb, levando em consideração mais a minha memória dela das outras temporadas do que necessariamente a edição dela nesse episódio, nessa temporada. E eu tenho que aqui falar que, analisando com mais calma, realmente a edição da Deb está muito boa. Todos os confessionários dela têm mostrado que ela está jogando com cuidado, que ela está sendo muito inteligente naquilo que ela está fazendo, na análise do jogo que ela está fazendo. E o Brad também. O Brad, apesar de ter tido, às vezes, confessionários negativos da última vez que ele jogou, dessa vez a gente vê que, por exemplo, ele é o único que está tendo um destaque assim, mais pessoal, mais familiar, talvez como o paizão da família, o tiozão ali da galera. E realmente está muito esse clima de família. E foi justamente como você falou, o Ty e o Caleb estavam nesse relacionamento de irmãos, namorados, enfim, que não se via há muito tempo. E que agora tiveram essa drama meio Romeu e Julieta, né? Tipo, voltaram, só que justamente para um acabar matando o outro, de certa forma. Porque o que eu quis dizer, no caso, que o Ty mais atrapalhou o Caleb do que ajudou, porque se o Ty ficasse na dele, talvez eles iam eliminar a Hayley, porque era mais fraca em provas e porque era da outra tribo, obviamente, e ia ficar por isso mesmo. Mas o fato do Ty bater tanto o pé para que o Caleb continuasse na tribo foi o que fez o Brad olhar e falar, cara, se eu manter esse cara, pode ser que o Ty queira usá-lo mais na frente. E eu quero o Ty na minha mão, não quero o Ty na mão desse cara. E nisso eu tenho que dar os parabéns pro Brad, porque ele não pegou e tomou a frente do jogo, não tomou as rédeas do jogo, falou, não, vamos eliminar o Caleb, pronto, Ty, você tem que fazer dessa maneira. Ele induziu ao Ty a ter essa sensação de que ele estava tomando a decisão, de que ele estava tendo as rédeas e que ele estava sendo a cabeça por trás de tudo. E por isso eu acho que eu tenho que dar os parabéns pro Brad, porque ele está conseguindo fazer um jogo muito ali escondido, muito na surdina, induzindo os personagens a criarem targets neles mesmos. Porque, por exemplo, hoje o target vai ficar no Ty. O Ty que eliminou o Caleb. Não foi o Brad, não foi a Sierra, não foi a Deb, foi o Ty. E isso depois, quando o pessoal olhar, fala, poxa, o Ty eliminou aquele que era um dos maiores aliados dele de outras temporadas, né? Se ele pode fazer isso com o Caleb, por que ele não faz isso com a Aubrey? Por que ele não faz isso com a Aubrey? Por que ele não vai poder fazer isso com a Deb? Né? Por que ele não vai poder fazer isso comigo se eu me aliar com ele? Sim, exatamente. Ele queimou o Ty. Não queimou, não vou dizer queimou, porque o Ty ele tem uma simpatia que ele tem essa facilidade de trazer as pessoas pra perto dele. E o Ty não é esse puta jogador estratégico. Então eu nem acho que ele vai precisar disso tudo. Eu acho que inteligente da parte do Brad foi não se queimar. Foi não bater o pé e se queimar com o Ty. Porque não foi só o Brad que bateu o pé. A Sierra também bateu o pé. A Deb também bateu o pé. Pelo menos o que pareceu pela edição é que a pessoa que ligou a luzinha na cabeça da Sierra e da Deb pra pensar nessa ligação Ty e Caleb foi justamente o Brad. Que vai ser o winner da temporada, inscrevam nos que eu tô falando. Não sei. Eu apostei nele, eu tenho que ter fé, né? Eu não seria um dos winners que eu mais gostaria que ganhasse, mas se ele tiver um arco de redenção tal qual o winner de Second Chance teve, eu torço muito pra que ele ganhe. Se ele tiver esse arco de redenção, que é justamente vindo de um jogo em que você foi um cara totalmente babaca, para um jogo onde você sabe jogar, você sabe reparar os danos. Eu acho que vai ser uma história interessante sim, mas não é uma das minhas principais torcidas. Eu não esperava que eles tirassem o Caleb, apesar de ter toda essa historinha do Ty votando no Caleb e tudo mais, eu achava que eles ainda iriam preferir tirar a Hayley, até porque eu achava que tirar a Hayley, pensando em força em provas, seria uma jogada mais inteligente. Pensando estrategicamente pro Brad, realmente, pro Brad, pra Sierra e pra Deb, foi inteligente sim. Mas é uma pessoa em Survivor, sabe? O Caleb não ia trazer 20 pessoas do lado dele pra jogar com o Ty. Então, eu não tava esperando o Caleb saindo, eu tava esperando a Hayley saindo, até eu acho que a edição deu a entender que isso iria acontecer, mas acabou com a saída do Caleb, o que pra mim foi quase a mesma coisa. Se a Hayley saísse e o Caleb saísse, eram pessoas que eu torcia praticamente igual. E falando do CT da Mana em si, o que eu senti foi justamente uma coisa que prejudicou muito o jogo do Caleb, foi a inexperiência dele em CTs. Isso ficou muito nítido nesse episódio, nesse CT. Foi o terceiro dele, né? Na vida.
ele nunca tinha participado de um TC. A primeira temporada que ele participou, ele ganhou todas as provas, e quando ele foi Medvac, ele obviamente não participou do CT, não teve CT naquele episódio. Então, deu pra sentir que ele estava muito inexperiente, que ele não estava sabendo como lidar com a situação de talvez ser um possível eliminado, ser uma minoria, né? E por mais que eu goste muito do Caleb como personagem, eu vejo que ele tem um potencial, eu senti que ele foi prejudicado pela própria inexperiência dele. E pensando agora, olhando com mais calma, é uma coisa que, poxa, olha, realmente, numa temporada que tem vários retornantes, que são bicho grilo, que são bicho ali que sabe como conduzir um CT, de como transformar uma minoria em uma maioria e como se safar às vezes de uma situação, o Caleb acabou sendo talvez uma escolha não tão boa justamente por ele não ter experiência nisso. Pra mim o Caleb não tinha que ter retornado nessa temporada. Ele poderia ter retornado numa outra temporada no estilo Philippines, por exemplo, que você retorna 3 caras que foram Medevac, mas você retorna com iniciantes no jogo. Ele poderia retornar numa outra temporada, até fãs versus favorites, que aí você ainda tem pessoas novas do outro lado, mesmo que fãs do jogo. Ele poderia retornar em alguma outra temática, mas Game Changer, gente, ele não é um Game Changer. O que ele mudou no jogo? Ele foi evacuado, ele durou 9 dias. Em duas participações de Survival, ele tem só 18 dias, então ele não tinha que estar nessa temporada. Ele é um cara que realmente merecia retornar em Survival. Merecia pelo jogo que ele fez no Big Brother. Não pelo jogo que ele fez em Survival, pela expectativa do personagem que ele podia criar em Survival. Mas acaba que vai ser apagado, vai ser esquecido. Ninguém vai lembrar do Caleb como um participante de Survival, entende? Mas, enfim, por mim, fica marcado nessa temporada. Sim, é um cara que estava fazendo um jogo bom e tudo mais. Mas vai ser esquecido ao longo do tempo em Survivor, a não ser que o Jeff cisme em trazer ele de volta uma terceira vez, o que não seria algo tão ruim. Mas não acho que merece uma terceira tentativa, não. Eu acho que ele merece uma nova oportunidade, mas até pensando como você tinha falado, até para ser mais justo com ele, com a experiência que ele tem, eu acho que seria bom não fazer ele numa temporada de todos onde todos os participantes são retornantes, né, onde o pessoal já tem uma experiência de jogo muito grande, porque querendo ou não, analisando, e pelo menos a minha visão agora, né, não vi assim antes, mas eu vejo assim agora, o Caleb infelizmente não tem tanta experiência em Survivor, nessa questão de CT, e isso faz muita falta. Mas enfim, então, com a saída do Caleb, a gente vai para 17 pessoas em jogo, como a gente disse aqui no início do Blindcast, e acho que tá faltando pra gente dizer quem foi o melhor jogador desse episódio, Bonami. Eu não sei se você vai concordar comigo. Provavelmente vou concordar contigo. Pra mim, o nome do episódio, o melhor jogador do episódio, justamente pelo que a gente comentou, foi o Brad, justamente por ele ter conseguido conduzir o Ty de uma forma que criasse essa percepção no Ty de que ele precisava eliminar o Caleb e também os outros membros da tribo para votar no Caleb. Então acho que ele fez um jogo escondido, que talvez as pessoas não percebam que ele teve influência para fazer isso, mas que foi um jogo muito bom, na minha opinião. Eu concordo contigo, o Brad para mim foi o melhor jogador desse episódio. Tomara que ele continue fazendo esse jogo e que ele até consiga ir longe. Vai ser interessante se ele conseguir manter esse gameplay que ele tá fazendo. E voto junto contigo, Brad como o melhor jogador desse episódio. Eu vou reler aqui só pra lembrar pra vocês que eu prometi que eu sempre ia reler. No episódio 1, o Bonami votou no Malcolm, eu votei no Tony como melhor jogador. No episódio 2, que fez parte do episódio 1 também, foi um episódio duplo, eu e Bonami concordamos que a Sandra seria a melhor jogadora do episódio. E nesse episódio tá o Brad, unânime de novo, como o melhor jogador desse episódio. Se vocês não concordam com a gente, deixa aí o seu comentário falando quem você acha que foi o melhor jogador do episódio. E se você quiser ressaltar alguma coisa que a gente não comentou sobre isso, né, sobre o jogo do Brad ou dos outros participantes, deixa aí seu comentário, que sempre será bem-vindo e na medida do possível eu e o Rabone vamos estar respondendo eles. Sim, diferente das temporadas antigas, dessa vez a gente vai tirar um episódio próprio para responder os comentários de vocês, gente. Então podem deixar os comentários aí sim. Vamos lá para os nossos palpites, então. Se a Mana for pro CT, Bonami, quem vai ser eliminado? Gente, já começa assim, já? Meu Deus. Lembra que a gente pode acertar 2 dessa vez, porque vão ser 2 tribos no CT no próximo episódio. Acho que a aposta mais fácil de se fazer seria apostar na Hale, mas eu vou dar um voto de confiança para ela. Sério? Eu gostaria de votar na Deb, mas eu tô sentindo que pela edição da Deb não vai ser a Deb que vai ser eliminada, e nem a Sierra. Então, eu vou dar um chute gigante que se a Mana for pro CT, que é bem provável que vá,
o Tai seja eliminado. Cara, eu não vou no surpreendente, eu acho que vai ser previsível esse CT. Se a Mana for pro CT, e eu também acho que vai, eu vou apostar na Rio. Na Halley, sei lá como se pronuncia o nome dela, na Fiat. Então já vamos puxar aqui na Nuko, que parece o Dokodo, o Cavaleiro do Zodíaco, e vamos perguntar aqui pro Rabone quem você acha que vai ser eliminado se a Nuko for para o CT. Cara, eu vou continuar no voto de... no safe vote, no voto salvo pra mim. Eu vou votar no JT, eu acho que ele não deve achar o ídolo e vai acabar saindo sim. E eu vou continuar então nos meus chutes gigantes e vou falar que o JT vai achar o ídolo, ou então ele vai conseguir fazer uma aliança ali. E quem vai ser eliminado, eu tô em dúvida, mas eu vou chutar na Aubrey. Vamos lá então, pra finalizar, a tribo Tavua. A gente já sabe que o Troyzan tá com o ídolo no bolso, então se ele usar o ídolo Bonomi, quem que ele vai votar e vai eliminar? Olha, ele pode não usar o ídolo e sair com o ídolo no bolso, né? Não acho. Acho que seria muita burrice da parte dele. Mas você quer palpitar isso? Não, palpite? Eu não vou palpitar isso, porque acho que não. Eu acho que a aposta mais segura, que é a que o Rabone vai fazer, é na Andrea. Mas como eu não quero apostar seguro essa temporada... Não vou. Você não vai apostar na Andrea? Não vou. Não vai apostar na Andrea? Rabone Medeiros... Você está se arriscando, Rabone Medeiros. Olha. Rabone mostrando que também é um jogador ali que gosta de ter seus palpites ousados. Eu vou fazer um chute gigante aqui e apostar na eliminação do Ozzy. Você acertou o meu palpite, eu vou junto contigo. Então eu vou mudar. Vou mudar só porque você apostou no Ozzy. Não, você vai apostar no Ozzy, então eu vou mudar o meu. Eu vou apostar na Siri. Exatamente isso que eu ia fazer. Eu torço que seja o Ozzy, mas eu sei que vai estar entre um dos dois. Pela edição, a edição tá mostrando que vai estar entre um dos dois aí. A Andrea ainda dura um pouquinho, a Andrea tá com cara de GOAT nessa temporada. Mas meu palpite então vai no Ozzy e o seu na Siri, pode ser? Pode ser. Eu torço pra que seja o Ozzy, mas acho que vai ser a Siri. Você acertou quantos até agora? O Tony. Só, né? Só o Tony. E eu não acertei nada até agora. Apostei na Hayley, quase que a Hayley sai. E antes de encerrar o nosso Blindcast, agora que a gente já fez as nossas apostas, só trazer umas pequenas curiosidades. Quem teve o maior número de confessionários nesse episódio foi o JT. Ele teve 8 confessionários, se destacou bastante. Eu até estava com muito medo que ele fosse ser eliminado desse episódio por tanto de destaque que ele estava tendo no começo do episódio. E em segundo lugar, nós tivemos o Malcolm e o Troyzan, com 4 cada um. Depois 3 para o Brad e para o Jeff. 2 para o Caleb, a Debbie, a Hale, o Ozzy, a Sandra e o Ty. Com um confessionário só tivemos Andrea, Siri, Michaela, Sierra e Zeke. E com 0, a Aubrey e a Sarah. Um total de 39 confessionários. Arrasou. Aubrey e Sarah apagadas, será que... Vamos esperar os próximos episódios para ver o que pode vir delas duas, né? São duas pessoas que eu não esperava que ficassem apagadas tão cedo no jogo. O que isso significa é a pergunta que fica pra gente, porque isso pode significar muitas coisas. Já teve personagens que foram muito apagados no começo da temporada, mas que depois na Merge começaram a ter muitos destaque. Teve personagem que teve muito destaque, por exemplo o Ken, teve muito destaque no começo da temporada, com confessionários muito bons, e que depois ficou totalmente apagado na Merge. Então a gente sempre acaba ponderando o que isso quer dizer. Será que o personagem não importa muito esse começo de jogo e vai ficar maior depois, ou então simplesmente vai ser eliminado? Embora a Sarah, como a gente viu no primeiro episódio, teve confessionários ali interessantes. E a Albert tem um histórico que não nega, né? Pois é, ela também foi apagada no início de Come Home. Então, gente, para finalizar o Blindcast, antes o Bonomi quer avisar para vocês que a gente está com a plataforma nova para poder passar o Blindcast para vocês. Bonomi? Isso aí. A gente já tinha comentado para vocês de uma das novidades, que é o nosso fórum survivorbrasil.forumeiros.com, que você pode acessar por esse link. Lá vai ter todos os Blindcasts organizados. E agora, além disso, se vocês quiserem acompanhar o Blindcast, tem uma outra opção, que é o nosso feed de podcast, que está disponível pelo Podomatic. Então, se você tem algum feed que você acompanha podcasts variados ali, se você quiser, vai ter lá o link certinho para você seguir, para você receber o nosso podcast para vocês. Continuamos tendo aí a divulgação pelo YouTube normal, continuamos tendo a divulgação pelo Survivor Brasil, pela página, pelo fórum, por todos os outros, mas para ficar mais fácil para vocês, também agora teremos no Podomatic. O Podomatic até que te dá a opção de download
direto do podcast, então vai ficar bem mais fácil pra gente passar pra vocês, caso que você queira baixar pra escutar, indo pro trabalho, pra faculdade e tudo mais. Ou então quando você tiver, como era o meu caso, quando eu comecei a ouvir podcast, como eu trabalhava com edição de imagens, eu acabava trabalhando nas fotos e tudo mais, eu trabalhava ouvindo podcasts, na época Netcast, MRG e entre outros, né, que provavelmente a galera deve conhecer. Então fica aí mais essa nova oportunidade que se junta as outras oportunidades que vocês têm para ouvir o Blindcast. Isso aí então, pessoal. Não esqueçam de deixar o like se você está assistindo pelo YouTube. Compartilhar se você quer. Mostra para aquele amigo que você sabe que curte Survival Blindcast também, para você poder discutir junto com a gente. Comenta no nosso vídeo, comenta na página, comenta na Survival Brasil -discussão, Survival Downloads -discussão, que é o grupo no Facebook da Survival Brasil. Curte a página Survival Brasil para você acompanhar sempre que a gente lança. Se inscreve no YouTube para receber a notificação, até no seu celular mesmo, coloca aquele sininho do lado do nome Survival Brasil, tem um sininho, você clica nele e você vai receber a notificação no celular quando nós mandarmos o podcast. Faz isso tudo para você poder acompanhar o nosso podcast sempre que ele tá saindo aí. Qualquer outra coisa, qualquer dúvida, qualquer comentário que você queira fazer, qualquer complemento às nossas informações, qualquer coisa que você queira falar, deixa aí nos comentários, pode ser pelo YouTube, pode ser lá no fórum. Faço esse apelo novamente para vocês participarem do fórum, que lá é muito interessante. As nossas portas estão abertas a todos vocês. Exatamente, até para quem assistiu o episódio ao vivo tem lá um post específico para isso no grupo da Survival Download de discussão. Então é muito legal, vá lá, você vai gostar com certeza. E aí, Bonomi, então, para quem vai ser seu beijo da semana? Essa semana o primeiro a comentar no Blindcast foi o Pedro Renato Meirelles, que ele comentou assim: Survival Brasil, alô, beijo, abraço, hehehe, estou gostando bastante do Blindcast de vocês, sempre que consigo escuto no trabalho. Então o meu abraço e o meu muito obrigado vai para o Pedro Renato Meirelles, que foi o primeiro a comentar no Blindcast Season 34, episódio 1. E você, Rabone, vai dar um beijo pra alguém hoje? Hoje eu vou mandar beijo pra minha mãe e pro meu pai, que não escutam o Blindcast, mas se Deus quiser, estão apoiando o meu trabalho aqui. Minha mãe até parou de gritar no fundo das gravações. Eu me sinto muito radialista mandando esses beijos no final do Blindcast. Eu sinto muito o programa da Xuxa. Esse é então, gente. Muito obrigado por ter escutado o Blindcast até o final. Não esquece, quarta-feira tem episódio novo de Survival 2 tribos no CT. Vai ser muito legal. Beijo no bumbum de todos vocês. A tribo decidiu. Tchau. Tchau. E qual que é a nota desse episódio, Rabone? E nem dei nota, né? Ah, dá um 6 aí. Um 5, talvez. Não tá com média pra passar de ano? Não tá. Foi ruim. Olha, eu diria que foi até um episódio 7, pela nostalgia, porque eu sou um fã meio louco de Survival. Acho que tá na média, eu até gostei. Quanto eu dei pro último episódio? Foi 8? Acho que você deu 7. 7, então, não vou dar 7 pra ele. Não, eu vou dar 7. Eu vou dar 7 porque pra mim foi meio nostálgico, trouxe de volta o sentimento de algumas coisas de Survival. Sei que algumas pessoas não vão gostar, que algumas pessoas vão achar que foi boring porque não teve tanta estratégia, que foi um voto fácil eliminar o Caleb, mas pelos detalhes, pelas cabras, pelo jogo do Brad na surdina, eu vou deixar ele na média. Ela tá uma temporada pra passar de ano. Não tá uma temporada fantástica, mas tá passando de ano. Pode ser um 5 então. Um 5, dependendo da escola, você passa de ano. Vou colocar como cena pós-créditos.